Se você não tem fé, se você não tem fé, te mostro um peixe, uma passagem de um infantil, pra te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Volte a brilhar, volte a brilhar, um vilão e uma reza, uma lua e um sol, sua vida, portas abertas em algum lugar pra relaxar. Chega, minha gente! Vamos convidando o povo aí! Bota esse aviãozinho aí pra decolar! Chama todo mundo pra participar dessa live! Tô toda trabalhada no rosa, por conta do Outubro Rosa. E a nossa convidada já tá aqui, ela já chegou. Oi, Vanessa! Você viu aí a música que eu coloquei pra você? Gente, vocês estão me ouvindo? Dá um ok pra saber que eu tô sendo ouvida. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Fala, dá um ok aí, diz que vocês estão me ouvindo. Pra mim saber que eu estou sendo ouvida. Outubro Rosa, um mês para ser lembrado o ano inteiro. Está hoje com uma convidada hiper, mega, ultra power especial. Vanessa Pessoa, essa pessoinha querida que, graças a ela, assim, pela generosidade dela, ela me influenciou em muitas coisas. E hoje eu vou contar pra ela. E esse mês, como eu estou falando nos vídeos, nas lives, eu estou convidando as pessoas que fizeram parte desse meu percurso, que ainda não terminou, que ainda está no processo, para participar do Outubro Rosa, pra gente falar um pouquinho da nossa história, como foi nossa trajetória, né? Nesse percurso na Universidade do Câncer. Então, Vanessa, manda a solicitação aí pra gente começar a bater esse papo e te ouvir, conhecer um pouquinho da tua história e vamos lá. Quando você quiser. Olá! Oi! Cheguei! Tá tudo rosa aí? Tudo rosa aqui, você tá maravilhosa! Em homenagem a você, que tá sempre de rosinha aí. Pois é! E olha que rosa não é minha cor preferida, hein? Mas tudo pela causa, né? Tudo pela causa. Ninguém diria isso, né? E olha só, a nossa convidada de hoje está vindo no Dia dos Professores e ela é uma professora, professora Vanessa, professora de educação física, militar reformada, casadíssima, criadora do câncer, aliás, criadora
não vou falar só de um, né? Que eu de vários grupos de apoio no Face, no Instagram, e agora, minha gente, ela tem canal no YouTube, tá? Pra ti, cheio de depoimento lá. Quando a gente pensa assim, queria falar com tal profissional, queria saber de tal assunto. Quando você pensa, aí você vai lá e acessa ali o Instagram da Vanessa, aí você encontra ali um apanhado de professores, assim, ó, eu, professor na cabeça, de médicos, né, de lives ali, de profissionais, de gabaritados que ela convidou para participar de live, né, e para nos orientar, para nos informar. Então, a gente tem que visitar ali mais vezes para conhecer. Então, Vanessa, antes de passar a fala para você, eu queria ler duas coisinhas, duas falas suas que me influenciaram. Ai, meu Deus, você já vai me fazer chorar, né? Você vai lembrar do dia 1º de agosto de 2016 e eu do dia 2 de agosto ou dia 3 de agosto de 2019. E eu estava aqui sentada nesse sofá, tá, para ti, chorando, né, preocupada, porque eu tinha recebido o meu diagnóstico. E aí, o que eu fiz? Fui lá no Google, dei um Google lá, e eu comecei a pesquisar histórias, né, de pessoas que tinham passado por esse diagnóstico, e eis que encontro você lá, o seu nome, né, sua pessoa, Vanessa Pessoa. E aí eu li, nossa, que interessante a história dela, e eu comecei a ler, e a partir dali, né, e eu fui buscar as redes sociais, enfim. Lá, eu lembro de ter lido, né, isso, e mexeu comigo. E eu guardei. Você falou que no seu percurso você aprendeu algumas coisas. E eu selecionei duas delas aqui. Aprendi que a vida é curta demais e devemos aproveitar tudo como se fosse a última coisa que a vida tem para oferecer. Aprendi a falar tudo que tinha vontade e não guardo mais sentimento. Essa última frase de eu aprendi a falar tudo, para além da valorização das pequenas coisas, das coisas que importam, eu acho que todo mundo que passa pelo processo que a gente passou vai poder falar isso com propriedade, mas uma coisa, essa última frase, assim, eu lembro perfeitamente, há um ano atrás, quando eu li, eu falei de você. Eu pensei nessa fala sua, de falar tudo que está entalado, né? De não guardar mais nada, né? Eu achei, isso reverberou dentro de mim. Não guardar mais nada. A gente fica mais leve, né? A gente fica mais leve. Então, eu queria te passar a fala para você. Queria que... eu sei que tem muita história para contar. Eu sei que cada um tem a sua vivência, a sua forma de passar pelo seu processo, pelo seu diagnóstico, pelo seu tratamento. E uma live não é suficiente para a gente falar tudo aquilo que a gente deseja. Por isso que você faz tantas lives, né? Então, eu vou até convidar as pessoas para depois conhecer, quem não conhece, quem não segue, né? Porque eu acho que todo mundo segue um pouquinho ali nas redes sociais, está todo mundo interagindo com você. Mas para conhecer no Face, no YouTube, né? No Instagram. Mas eu gostaria que você, se é que é possível, fosse me contasse, falasse um pouquinho, né, do teu diagnóstico, de forma objetiva. Bem resumida. Bem resumida. E a gente vai ouvir você, né? E aí, quem quiser fazer pergunta e participar, fique à vontade. Então, a palavra é sua. Ai, que responsabilidade. Não, primeiro eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho da minha história. Geralmente eu estou aí do outro lado, fico em cima só perguntando para as pessoas, e aí quando eu estou aqui embaixo sendo a entrevistada, dá até um friozinho na barriga, mas é uma satisfação muito grande, é um prazer muito grande que eu tenho de estar falando um pouquinho da minha história, da minha vivência, né, tudo que eu passei, e quero te agradecer por isso. Fiquei bem emocionada quando você falou aí das frases. Fico muito feliz que eu possa estar influenciando, nem que seja uma pessoa. Isso já me deixa muito satisfeita. Pelo menos eu vejo que o objetivo está sendo cumprido. E assim, tudo começou em 2016,
na verdade, começou um pouquinho antes, né? Porque a gente já vem desconfiando de alguma coisa bem antes do dia que a gente recebe um diagnóstico. E aí, eu tinha acabado de passar para a Marinha, eu sou formada em Educação Física, como você falou, eu trabalhava há mais de 10 anos na profissão, e larguei tudo, fui servir a Marinha como temporária, é aquele famoso RM2 que chamam, que você fica 8 anos. Me mudei, fui para Angra dos Reis, no Colégio Naval. Eu era noiva na época, o meu noivo, que hoje é meu marido, foi comigo, me acompanhou. E, enfim, fiquei lá, né? Foi em 2015 isso que eu passei para a Marinha. E fiquei trabalhando, e quando deu quase um ano que eu já estava lá, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente no meu seio. E aí eu ficava palpando, ficava sentindo que tinha uma bolinha ali e que não estava legal. Só que aquela burocracia para você conseguir uma folga, para você ir no médico, né? Demora um pouquinho. Mas eu fui lá insistente, eu já tinha, na época eu tinha uma médica que era minha mastologista, ginecologista, e aí eu tinha marcado uma consulta, fui nela e falei que o que eu estava sentindo, ela avaliou, né, enfim, e ela falou que não era nada, que era coisa da minha cabeça, que eu estava meio que, ela usou essa palavra, neurótica. Você está neurótica, você está colocando coisa na sua cabeça onde não existe. Você é professora de educação física, você bateu em algum lugar, porque ele tinha ficado, sabe, Nayane, vermelho. Fica vermelho e quente, por uns dias, uma semana mais ou menos. E aí, quando eu fui nela, ainda estava assim, vermelhinho e quente. Aí ela falou que estava inflamado. Então, ela me deu um monte de medicação, como se fosse uma mastite. E aí eu fiquei 3 meses tomando os remédios que ela tinha passado. Só que nesses 3 meses que se passaram, eu percebia que aquele nódulozinho que eu apalpava com o dedo, que eu fazia assim, né? Eu fazia assim, eu já estava aumentando. Eu já estava fazendo assim. E aquilo cresceu muito rápido. E aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Não é possível que isso seja uma mastite, que isso não seja nada, né? E aí eu fui nela, insisti. Eu já tinha levado a ultrassonografia para ela. Ela viu no laudo escrito, ela só se atentou no laudo escrito. No laudo escrito, até então, não tinha nada grave. E ela não viu a imagem. Que eu costumo até perguntar nas lives para quem é mastologista, o que eles se atentam mais, ao lado escrito ou ao lado da imagem, né? E os dois são importantes. E na imagem já tinha alguma coisa diferente, o formato irregular, só que ela nem aí. Enfim, pedi, fui insistente, depois de passar esses 3 meses, eu voltei nela, falei que tinha alguma coisa errada e que eu queria uma biópsia. Porque eu sabia que seria um próximo passo, né? Já tinha feito os exames. 30. Você estava com quantos anos? 30 anos. E aí eu pedi para ela o pedido da biópsia e você tinha que ver como ela foi resistente em me passar esse pedido. Falando que não ia passar, que não era necessário, que não tinha necessidade. E aí eu fui bem rígida assim, falei assim, bom, seu consultório está cheio, eu não saio daqui enquanto você não me dá o pedido, então fica ao seu critério. Aí ela, contrariada, foi lá, me deu o pedido, isso foi em abril, né, maio mais ou menos, acho que foi isso, abril, maio. E aí eu consegui fazer o pedido, eu consegui fazer a biópsia no dia 26 ou 27 de julho de 2016. E o resultado geralmente demora no máximo umas 2 semanas para ficar pronto, né? No máximo. Só que ficou pronto no dia 1º de agosto. E aí no dia 1º de agosto eu vi lá o resultado. A gente é leigo, né, nessas leituras, mas a gente entende que tem alguma coisa de errado ali naquele diagnóstico. E eu vi lá carcinoma do ctal in situ, BIHART 6. E aí, quando a gente vê carcinoma, a gente já sabe que tem alguma coisa. Aí, fui na médica, ela não sabia o que fazer comigo. Se tivesse um buraco no chão, ela enfiava a cabeça, porque ela viu que eu estava certa e ela estava errada.
E aí ela ficou sem saber o que fazer, ela ligava para os médicos para pedir ajuda. Ela falou que ela não faria uma reconstrução imediata em mim. Enfim, assim, ela não estava preparada para me operar. E aí eu procurei uma segunda opinião, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Que eu falo que não tenham medo de pedir uma segunda opinião, porque é importante, né? A gente não é obrigado a acreditar na primeira coisa que falam pra gente. Então eu pedi uma segunda opinião, fui na mastologista, e dali foi só bênção, graças a Deus. Eu descobri, fiz os Você exames. falou uma coisa muito, muito importante que você fez. E você está de parabéns por isso. Porque ela falou que não era uma coisa para se preocupar, você insistiu pedindo a biópsia para ela. E eu já vi muitos relatos de pessoas dizerem que falaram que não era nada e a pessoa deixou. E você fez o certo, você insistiu que ela tivesse Eu esse pedido, sentia, correu sabe, que atrás. tinha alguma coisa errada. Eu sentia que tinha alguma coisa errada e não ia Ainda deixar para bem, né? trás. Graças a Deus. Ainda bem que você fez isso. É. E aí, depois que eu procurei a segunda opinião, aí foi correr atrás. Eu já estava com todos os exames prontos, porque a outra médica tinha já mandado fazer, né? Então eu só complementei com mais alguns. E aí parti, tipo, foi rápido isso, foi em agosto, né, que eu fui na médica. Em 14 de setembro eu já estava operando, já tinha, foram 3 etapas de cirurgia, uma em cada ano. Em 2016 eu fiz a mastectomia, tirei a mama toda, com reconstrução do músculo do grande dorsal, que é o músculo das costas, né? Que tira uma partezinha, ele gira e vem aqui para frente para poder estar sustentando a prótese. Em 2016 foi isso. Em 2017, eu ainda estava sem mamilo, sem nada. Só ficou com a pele mesmo, né? Aqui na frente, sem nada. Então, em 2017, eu fiz a simetrização para deixar os lados iguais. Eu fico brincando que ao invés de ter deixado um no norte e outro no sul, os dois ficaram ali no meio, bonitinhos, né? Porque tava um no norte e outro no sul. Então, a simetrização foi para igualar os lados. Aí colocou prótese na esquerda também. E aí, continuei sem mamilo ainda, nessa época. E em 2018, que foi a última etapa da cirurgia, eu reconstruí o mamilo com pele da virilha. E aí ficou a coisa mais perfeita. Ai, que coisa linda. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu já te ouvi falar, mas eu quero que você fale, conte, né? Você estava noiva ou você estava namorando nessa época? Como é que foi? Em 2016, quando eu descobri, eu estava noiva. Mas aí, assim, a gente já morava junto. Porque quando eu passei para Angra, foi o empurrãozinho, assim, para a gente se decidir. Então, a gente foi morar junto em Angra. Ele foi comigo, me acompanhou. E em 2018, a gente casou. Mas ele me apoiou Então, em tudo. Passou por todo esse processo, aí depois você se casou, mas ele estava ali do teu lado o tempo todo. Sim. Então, já são 2 anos de casado? São 10 anos juntos e 2 anos de casado. Hoje, que notícia, é tão bom ouvir isso, porque a gente ouve dados de mulheres que são abandonadas, né? E uma pessoa que está ao teu lado num processo tão difícil desse. Vanessa, tem uma pergunta aqui. Eu vi. Por que razão você fez a mastectomia, né? Então, eu acabei esquecendo de falar. O tumor, apesar dele ter sido do tal in situ, ele estava situado, não estava infiltrado, né? Estava ali localizado, mas ele cresceu muito, muito rápido. Em julho, quando eu fiz a biópsia, ele tinha 1 centímetro. Em agosto, a nova mastologista, né, pediu para eu repetir de novo a biópsia. Ele já estava em 8 centímetros. Em setembro, quando eu operei, a minha mastologista falou que quando retirou, ele já estava em torno assim, de uns 12 centímetros. Então, assim, ele evoluiu muito rápido e foi coisa de Deus que ele não infiltrou, que ele ficou ali localizado, bonitinho. Então, por isso que ela resolveu fazer logo a mastectomia, para não correr o risco. E uma coisa que você falou do teu diagnóstico, que na biópsia a categoria deu BIRAT 6, que é uma categoria mais o último do grau. que suspeito. É o último grau da categoria. Para quem não sabe,
tanto a mamografia quanto a ultrassonografia, a biópsia, eles têm lá as categorias. E ela, na biópsia dela, deu a última categoria. A minha era suspeita, era BIRATS 4, a tua já era 6. Então, 6. Você falou que era leiga no assunto, mas quando você chegou de abrir, você abriu antes de levar para o médico a biópsia? Eu sempre abro tudo. Eu não. Eu sempre abro tudo. A última vez que eu não abri foi porque não deu tempo, porque eu peguei o resultado e já levei para o médico, aí não deu tempo. Mas eu sempre abro, porque eu sou curiosa, não adianta. E aí tu deu um Google ali para saber o que era BIRATS 6, já estava lá que era câncer. Sempre, como é que né? foi? Sempre a gente vai no Google, né? Não adianta. Por mais que os médicos falem pra gente não fazer isso, mas não adianta. O Google é nosso amigo. Às vezes não é muito bom, mas pelo menos a gente tem uma noção das coisas, né? Mas eu costumo dizer que, assim, graças a Deus, eu tive pessoas do meu lado que me apoiaram. Então, por mais que a gente pense que a gente naquele momento não vai conseguir, porque, vou dizer por mim, né? Passa assim pela cabeça que a gente não vai conseguir, será que a gente vai sobreviver? Será que a gente vai morrer? O que a gente vai fazer? Né? Então, assim, por mais que isso tenha passado pela cabeça, mas eu tive pessoas do meu lado me apoiando, amigos, familiares, o Pablo, ele tá até aí, falando, tava até brincando aí que eu que enrolei ele para morar comigo, eu sempre falo isso. E aí, a Jane tá falando aqui que ela abre tudo, que ela foi pegar o resultado sozinha, que ela leu tudo. E a Eliane, ela também falou que ela abre e vai no Dr. Google. Então, é coisa de mulher mesmo. Não tem jeito, gente. Eu acho que são poucas as mulheres que não são curiosas. Né? Então, assim, graças a Deus tive pessoas do meu lado me apoiando, então, e eu fiquei com uma cabeça muito boa. Então, eu não me desesperei, sabe? Não fiquei mal, fiquei bem. E aí eu só queria resolver logo o problema. Por que você acha que você ficou com a cabeça muito boa? Ao que você acredita isso? A família? Então, o que você colocou na sua cabeça? O que foi? Te ajudou a ficar com a cabeça boa? Eu acho que, diferente de algumas pessoas, eu falei para todo mundo que era próximo de mim, né? Porque toda hora alguém perguntava, o que aconteceu? Você tá bem? Não sei o quê? É câncer? Quais são os próximos passos? E aí eu não escondi de ninguém. Tem gente que não gosta, né? Mas eu não escondi de ninguém. Eu sou daquelas que adoro, tipo, que as pessoas vinham falar comigo, coisa de leonina. Então eu fiz até eu lembro que na época eu fiz até um grupinho no WhatsApp para dar as informações, para não ter que ficar toda hora falando a mesma coisa para um, para outro. Eu já colocava ali o passo a passo, as pessoas já me mandavam, tipo, positividade, orações. Tinha amigos que iam lá em casa, tocavam, me davam um olhinho de água benta. Tudo que você possa imaginar de todas as religiões, eu aceitei, sabe? Então, assim, a fé também foi muito importante nessas horas. Eu me apeguei muito e apoio. Eu acho que foi isso. E queria só resolver o problema. Você tinha casos de câncer na sua família? Não. Ou você foi a Foi a primeira. Foi a primeira. E você chegou de fazer o exame genético? Como é? Fiz. Depois que eu operei, se eu não me engano, acho que foi depois da primeira cirurgia, a minha mastologista, a Flávia Cardoso, ela me indicou pro oncogeneticista, o José Cláudio Casale. Eu já até fiz uma live com ele, muito bom. E aí fiz o teste genético com ele, fiz o mais simples, né, que é o BRCA1 e BRCA2. Porque na época que eu fiz era muito caro. Então, assim, não estava no meu orçamento fazer o outro mais completo, porque não tinha como. Então, eu fiz o mais simples. E aí, o mais simples, graças a Deus, não deu nada, não acusou nada. Eu ainda quero ver se eu consigo fazer o mais completo. Até porque, assim, em 2017, um ano depois que eu fui diagnosticada, a minha avó foi diagnosticada com câncer do intestino. Então, assim, a gente tem alguns casos de câncer de intestino na família, então eu quero ficar logo
livre. Não fiz quimioterapia. Estou vendo aqui a pergunta, né? Posso responder? Pode responder. Pode. Não fiz químio. Eu já parti logo para mastectomia, já tirei tudo. E aí eu tomo tamoxifeno. Já tem 4 anos que eu tomo tamoxifeno. No final desse mês completo 4 anos. A princípio eu vou fazer 5 anos, porque como ele foi in situ, cada tipo de câncer tem um protocolo, né, a ser seguido. Então o meu foi esse. Eu vou tomar a princípio, até então, até o momento, 5 anos. Não fiz rádio e não fiz químio. Perguntando Então, dos muito valores do exame. Então, cara, assim, na época que eu fiz em 2016 mesmo, se eu não me engano. Eu sei que o BRCA1 e BRCA2 eu paguei tipo uns 5 mil. Só o mais simples. Eu assisti a o mais live que você completo fez. era tipo 11 mil, o mais completo, não tinha como. Tá mais acessível agora. Eu Tá, lembro que o doutor isso. falou que tá um pouco mais acessível. Isso, Só por que isso assim, que eu não quero fazer. está acessível no SUS, né? Só particular, mas está um pouco mais em conta, né? Do que na época que você fez, né? Uhum. Por isso que Então, até você é a minha fez. vontade de fazer o completo agora. E no caso, em relação à pergunta que foi feita, o teu tratamento, né, o protocolo, você teve que fazer, então, a cirurgia em 3 etapas e você não fez a quimioterapia, a radioterapia, não foi preciso. O que os médicos disseram para ti? Então, é uma coisa engraçada, que assim, muitos falam que se eu tivesse ido para... Acho que até o meu próprio oncologista tinha falado. Se eu tivesse ido para o oncologista primeiro, possivelmente ele poderia até ter me passado uma quimio para tentar diminuir o tumor, né? Para de repente eu não passar por uma mastectomia. Mas como eu fui logo para masto, ela optou por retirar o mal ali da raiz. E aí, como já tinha arrancado tudo e ele não estava infiltrado, então não tinha o que fazer mais, entendeu? Não tinha por que fazer uma quimio porque já tinha retirado tudo. As meninas estão falando aí os valores do exame, né? A Jane falou que pagou R$ 1.600, a Andréia 1.590. Mas aí isso depende também de laboratório. 1.590 que ela botou hoje, que ela viu. Sobre a live, ela está perguntando qual é essa live que você fez. Com um oncogeneticista, com o Dr. José Cláudio Casale. Tá lá no Instagram dela. Tá no Instagram, tá no YouTube. Qualquer coisa me manda mensagem que eu mando o link direto assim da live, não tem problema não. Já mando passo a passo. Fica mais fácil, né? Então, Vanessa, termina, pode falar. Nada, pode falar, não ia falar nada não. Eu tenho tanta pergunta. Pode perguntar. Então, você fez você foi diagnosticada, fez a mastectomia, fez a cirurgia, tá tomando o tamoxifeno, não precisou fazer a quimioterapia nem a radioterapia, o teu protocolo foi esse, né? E você falou que passou por esse processo e conseguiu estar bem porque teve o apoio dos amigos, da família. E diante de tudo isso, né, eu creio que passou muita coisa pela tua cabeça, né? Se você vai morrer, né? Como que você ia passar por esse processo, que você estava na iminência de casar, né? A família, então passa um mundo de coisas na nossa cabeça. Mas, em meio a tudo isso, você soube, por generosidade ou qualquer outro sentimento que você vai poder falar melhor do que eu, partilhar da tua experiência, né? Você já foi convidada para participar de congresso, né? Você faz live, é convidada também, tem os teus canais, tem as tuas redes sociais, mas como é que isso começou? Né? Por que você pensou em fazer isso? Porque como você falou, você tá quando você relata, eu faço, não, eu sou assim, né? Então, existem pessoas que realmente elas se reservam. Às vezes ficam com vergonha, às vezes ficam com medo, às vezes não querem partilhar.
eu acho que eu sou mais parecida com você. Eu quis falar para todo mundo, eu quis partilhar, e eu acredito que isso, de alguma forma, tem me ajudado e me ajudou. E como que foi isso para você, de pensar, poxa, eu quero falar sobre isso, né? Eu vou criar... Porque você tem grupo até no WhatsApp, não é isso? Para as meninas. Inclusive, eu tô ali no Face também, de vez em quando eu passo lá para participar, responder alguma coisa, para tirar dúvida. Eu queria que você contasse para a gente. Então, quando eu passei pela primeira cirurgia, graças a Deus, foi tudo bem, deu tudo certo. E aí eu queria, tipo, agradecer, sabe? Assim, queria pagar uma promessa mesmo de tudo ter dado certo. E aí eu fiquei pensando várias coisas. Como uma boa carioca, a gente pensa logo em subir a escada da Penha, né? Da Igreja da Penha, que é famosa aqui no Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, não, gente, isso não. Aí eu falei assim, bom, parar de comer chocolate. Não, gente, isso também não, porque eu não vou conseguir. Aí eu pensei assim, pô, eu vou fazer um grupo no Face, onde cada dia, assim, eu vou contar como foi a minha experiência, como foi a descoberta, o que eu passei, as cirurgias, como é que foram, e todas as informações, né, que as pessoas pudessem ficar sabendo. E aí, todo dia eu alimentava o grupo. Só que, né, ele tomou uma proporção tão grande que eu nunca imaginei, e o grupo foi crescendo, foi tomando uma proporção, assim, grande, graças a Deus, e eu não preciso mais, e foi em pouco tempo, eu não precisei mais ficar alimentando todo dia, porque eu passei a colocar as regras, né, do grupo, e aí todo dia, hoje, tipo, se eu ficar um dia inteiro sem entrar no grupo, sei lá, tem mais de 200 postagens para eu aprovar. Isso em poucas horas. Então, assim, as pessoas estão alimentando, virou uma forma de tirar dúvidas, né? De trocar experiência. Eu vejo ali muita troca de experiência, e isso é muito legal. E aí, uma das meninas no grupo deu a ideia de fazer um grupo no WhatsApp. E aí eu fiz um grupo no WhatsApp, nível Brasil, assim, sabe? Eu sou do Rio, mas coloquei um post no Face falando que quem fosse paciente oncológica e que quisesse participar do grupo, ou quem fosse familiar de paciente oncológico, né? E só pode ser mulher no grupo, só entra mulher. Então, assim, que poderia participar. E o grupo também cresceu, atingiu o limite, eu tive que fazer outro. Então, assim, são 3 grupos no WhatsApp, sendo que um grupo é só do Rio de Janeiro e os outros 2 são nível, assim, fora, né? Porque tem gente até fora do Brasil no grupo do WhatsApp e no grupo do Facebook. E eu tava vou fazer vendo... um adendo na sua fala e aproveitar para te agradecer. Para mim não esquecer, porque eu esqueço as coisas. Eu conheci muitas pessoas no grupo do Facebook. Hoje eu fiz uma postagem da Eliane. A Eliane é minha amiga. E eu conheci ali no teu grupo do Facebook. Eu fico muito feliz com isso. A gente trocou o telefone e a gente ficou muito amiga. Então ela me ajudou muito assim no meu processo. Eu conheci a minha amiga Tabata no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp que você me colocou. Depois eu tive que sair por conta do meu celular. Mas eu conheci minha amiga Tabata. Eu lembro que um dia eu falei lá pra ela, nem assim que é minha vizinha. E ela realmente era minha vizinha. A gente ficou amiga. Eu já fui aqui em casa. Isso é muito legal. A gente é do mesmo grupo de assistidas aqui, que é o MT Mama. E digo mais, eu já indiquei ali no Facebook para muitas pessoas. Porque assim, você tem o diagnóstico de câncer, de repente você vira um médico, né? Porque todo mundo quer mandar foto de mama para você, quer perguntar de diagnóstico e não sei o quê. Então, assim, o que eu faço? Eu indico o meu médico, eu indico né, os profissionais. Não, você tem que investigar. Primeiro, eu indico, né, os profissionais para fazer a investigação. Depois, fala assim, olha, e aí que a pessoa já foi diagnosticada. Então, tem esse grupo aqui no Facebook, que é da Vanessa. Então, assim, já tem algumas pessoas lá que entraram que eu indiquei. A minha irmã tá lá, tem amigas minhas lá. E tem outras pessoas que eu indiquei. Não,
cresceu, tomou uma proporção tão grande mesmo, que Foi. assim, durante todo o meu processo, deu uma parada, deu uma sossegadinha, mas durante todo o meu processo, quando eu pensava química, quando eu operava, tudo, eu ia lá, porque ou se não tem postagem, você coloca ali uma pergunta, você lança uma pergunta, e daqui a pouco, questões de minutos, as pessoas vão respondendo. Como é que foi o processo, o que que fez? Falei, gente, meu ciclo voltou, e agora? O que que eu faço? E aí vinha as pessoas falando, olha, eu passei por isso, eu fiz isso e tal. E as pessoas, e é muito bom você conversar com as pessoas, tá? Você vê a importância, né, do que você fez. A dimensão que tomou, a proporção que tomou, e o quanto eu sou grata. Eu sei que as meninas também são gratas. E é importante a gente dizer isso para você, que é preciso se Obrigada. fortalecer, sabe? Então, eu vou lá e às vezes, como eu fui ajudada, eu lembro, e eu tenho que te falar isso. Não, você precisa saber que eu lembro que eu chorei 3 dias, e depois quando eu te achei no Facebook, no Google, e depois eu fui pro Facebook, eu tava chorando 3 dias. E eu parei de chorar quando eu fiz a publicação nesse grupo do Facebook. E foi assim, um monte de comentário das meninas me dando força, apoio, contando como que foi o processo delas. Ali o meu choro cessou. Então é importante esses grupos de apoio, eles nos ajudam muito. Então a gente tem que buscar ajuda profissional, mas esses grupos de apoio, eles nos fortalecem porque as meninas passaram por isso. Então coisas que a gente está sentindo, as dores, as dificuldades, os efeitos colaterais, elas passaram por isso. Então elas sabem, embora o câncer seja uma doença multifatorial, né? Cada uma tem o seu protocolo de tratamento. E uma coisa linda que eu vi ali é o respeito das meninas, sabe? Com você. Investiga, não, olha, ou chega uma pessoa desesperada lá, porque eu tô com suspeita, entra no grupo e fala, eu tô com suspeita, aí vem alguém e fala, olha, fica calma, Deus te abençoe, mas investigue. Eu acho tão bom, porque todas as vezes tá ali, ó, investiga, vai procurar um médico, né? Vai dar tudo certo, mas investiga. Eu acho fofo quando entra algum marido pedindo ajuda para a esposa, ou então algum filho pedindo ajuda para a mãe. Eu acho isso muito legal. Por isso que muita gente bate na tecla comigo, sabe? Me indagando no meu privado, por que o grupo é público? Por que o grupo não é fechado? Porque o meu objetivo, minha intenção, não é que seja fechado. Meu objetivo é mostrar, é disseminar para todo mundo, sabe? Que a importância da prevenção, que qualquer um pode ter, que mulher e homem pode ter. Por que eu vou restringir o grupo só a mulheres se homens também têm câncer de mama? Por que eles não podem ficar atentos a isso? Né? Então, assim, eu já me emocionei. Eu já me emocionei muito ali com relatos de homens, de filhos. Eu lembro de uma moça que tirou foto da amiga. Meninas, eu chorei tanto. Ela falou assim, eu tô aqui cuidando dela. Né? E aí eu fui lá e comentei, falei assim, obrigada, né, por você estar cuidando da sua amiga dessa forma, porque isso é importante pra gente, esse cuidado. Então, assim, tem relatos belíssimos ali. Nossa, principalmente quando cai o cabelo, que tira foto, que faz vídeo. Eu vi aqueles vídeos motivacionais de pessoas que já superaram não sei quantos anos e manda ali o vídeo. E é muito bom essa força. Então, eu não deixo de indicar, porque esse grupo fortalece, ajuda a gente, é muito bom. Obrigada. E aí eu vi que todo mundo tava, tipo, fazendo Instagram direto, né? E eu era a única que não tinha Instagram. Eu tinha o WhatsApp, eu tinha Facebook, mas não tinha Instagram. Eu falei assim, tá bom, vou fazer um Instagram do grupo. Aí fiz. Aí veio a pandemia também, em geral, no YouTube. Eu falei assim, tá bom, vou fazer um canal no YouTube. E aí agora tem tudo. Então, pois é, nós falamos das redes sociais, né? Vamos lá seguir a Vanessa. Ela vai falar aí daqui a pouquinho, né, do canal, né? Passar os nomes direitinho. Mas espera aí, eu vi ali uma postagem de um livro. Quer contar pra gente sobre esse livro? Esse ano, início desse ano, uma das meninas do grupo, que é psicóloga, né, a Daniele Generoso, ela me mandou uma mensagem no privado falando que ela estava sendo coordenadora de um livro e que ela me acompanha desde sempre, que eu ajudei muito ela desde o início. E aí ela me chamou para ser coautora desse livro, que vai, possivelmente por causa da pandemia atrasou um pouco, né, mas deve ser lançado no ano que vem, acho que em fevereiro. E aí
fez o convite, perguntando se eu queria ser uma das coautoras, porque o livro é feito de coautores, né? São vários capítulos, cada um escrevendo um título ali, desenvolvendo uma história, que ela mesma colocou. E aí ela me deu um título e eu falei assim, Jesus, será que eu vou conseguir desenvolver isso? Mas, assim, eu fui, aceitei, porque sempre passou pela minha cabeça, assim, eu gosto muito de escrever, sabe? Amo escrever. Então, assim, dá para perceber, às vezes, no Face, ou então mais no Instagram também. Então, eu adoro escrever. E, assim, não pensei muito em aceitar, eu aceitei. Até porque um dia, se Deus quiser, eu quero fazer o meu. E aí foi isso. Vamos ver no que vai dar, né? Eu espero que seja lançado em breve mesmo. E aí eu coloco Vai ser aqui para sucesso de vocês. venda. Tem um outro A minha aí tia, a que minha eu tia ainda não me deu posso parabéns contar. aqui. Ah, A minha tia deu obrigada. parabéns, minha linda, da tia, pelo seu... Tia, obrigado, porque hoje é dia do professor. E, Hoje ó, a você Vanessa também é também é professora, não é? professora. Parabéns! E aí tem um livro que ainda não dá para falar, mas que eu também fui convidada. A minha mãe tá aí, ó. E aí eu também fui convidada para uma página, né? Acho que vão ser várias pessoas. E aí vou sair também aí numa participaçãozinha e assim que puder falar, eu aviso. Ai, que bom! Quando a gente pensa, foi ontem que você fez a live? Não, foi dia 13, né? Ontem foi dia 13, 14, você fez dia 13. Com Will, a live com um profissional. Como é que era? Como é que fala o nome David. chique? É o Não, sim, consultor foi de com o David. imagem, visagista e estilo. Gente, eu Né? Ele é amei aquela demais. live ali. Amei ali. Como é que em relação às lives que você tem feito? Porque agora que você veio para o Instagram, você também está trazendo muita coisa legal, né? Pro Instagram, você tem feito muitas lives interessantes, né? Uma das últimas que você fez foi com a Yang, né? Que ela é fisioterapeuta, é isso? Anke Bergman. Anki. Eu falei assim, gente, a gente estava participando lá do fórum, e aí a gente conversou com a doutora, e aí ela mencionou, quando eu pensei em assistir, aí a gente vai fazer uma live, caramba, que bacana, olha só, muito interessante isso, um assunto que, assim, me interessa mesmo. Então, como é que você pensa em relação às lives? Né? As meninas pedem, Vanessa, traz tal pessoa, como é que você seleciona? Vou fazer live com tal pessoa porque as meninas estão pedindo, porque eu acho que é esse assunto, porque tá... Vamos falar disso. Como é que você pensa quando você vai fazer? Então, sugestão? É você mesmo? Na Dúvidas verdade, suas? eu sempre fugi de vídeo, né? Sempre fugi de live porque eu morria de vergonha. Agora que o negócio tá melhorando. Mas quando eu pensei na live, foi no boom da pandemia, né? Que aí todo mundo tava fazendo. E foi uma forma também de me distrair minha cabeça. E aí eu comecei a fazer a live. Quem me deu assim o maior apoio para perder a vergonha assim, foi o pontapé, foi a doutora Sabrina Chagas, né? Que ela ficou ali insistindo, vamos, vamos, vamos. E aí eu fiz a primeira live com ela. E aí, a partir daí, assim, até agora eu não parei. Mas eu faço, assim, uma seleção de várias coisas, né? Eu procuro analisar as perguntas e as dúvidas das meninas no grupo, tanto do WhatsApp quanto no Facebook. E eu não paro, eu vou assistindo, todo dia eu assisto live, eu vou pesquisando os médicos, assim, eu dei prioridade para fazer com os meus médicos que eu tenho confiança, que eu sei que me trataram, né, isso eu dei prioridade para fazer com eles, mas os demais médicos eu vou pesquisando, eu vou estudando, eu vou anotando aqui, vou fazendo minhas anotações. Eu já pedi uma vez, sim, para as meninas darem, assim, a opinião, sugestão, mas às vezes, assim, eu não sei se cai no esquecimento, não sei o que acontece, mas também, assim, não é mais pela opinião delas, não. Eu analiso os comentários das meninas e a partir dali eu vou buscar, entendeu? Os profissionais.
tem alguém falando meu nome aqui, é a Márcia Timóteo. Oi, Márcia. Eu vou participar, menina, eu vou participar de um webinar, dia 22 agora, e aí é gratuito, tá? Pode convidar todo mundo. E eu praticamente fiz a seleção dos médicos todos, né, Márcia? Tem doutora Sabrina, tem doutora Maria Júlia, tem a Patrícia Reis, tem o doutor José Cláudio Casale, tem um monte de gente aí e vai ser bem legal. Legal te ver aqui, Márcia. Que legal! Depois passa o convite pra gente participar também. Passo sim, passo sim. Acho que tá lá no Instagram, mas eu compartilho de novo. Vanessa, deixa eu entender. Quando você era professora, né? Nesse processo que eu não entendi bem, você dava aula ou você já era militar? Nessa época do diagnóstico, e uma outra questão, você você passou pelo tratamento, né? Ficou afastado, não voltou a trabalhar, como é que foi isso? Então, até 2015, até abril de 2015, eu não era da Marinha, né? Prestei o concurso, fiz tudo direitinho. Em maio de 2015 eu ingressei na Marinha. Eu já era formada em Educação Física, passei para a Marinha como Educação Física. E aí, quando eu fui diagnosticada em 2016, eu sempre dei aula de Educação Física. Sempre atuei na minha profissão. Em 2016, quando eu fui diagnosticada, eu estava na Marinha. E aí, tá lá no Estatuto Militar que quem é diagnosticada com neoplasia maligna tem, né, o direito da reforma. E aí, assim, eu acabei sendo reformada pela Marinha. Assim, reformada, para quem não conhece, é uma aposentada, né? Eu fui reformada pela Marinha. E aí, hoje, eu só sou militar, não atuo mais na profissão. E meu trabalho mesmo é aqui, com o grupo. Eu me dedico 100% ao grupo de uma forma voluntária mesmo, que é o que me faz feliz, sabe? Deus sabe de todas as coisas, né? Você tinha me Eu perguntado mais estou alguma afastada. coisa, não foi? Foi isso mesmo que eu Foi? perguntei. Se você tinha voltado, não se Sim. respondeu as questões, né? E a gente tem tanta coisa para falar, é tanta coisa que me vem à mente. E você que tem os grupos no WhatsApp, que tem no Facebook, no Instagram, e agora no YouTube, eu não vou cansar de dizer isso, de divulgar, porque são coisas Obrigada. boas e que é bom a gente ter que compartilhar, porque aqui não é competição, é união, né? Por uma Com causa certeza. que é nobre, sim, porque a gente quer que o câncer seja disseminado, né? As informações sejam disseminadas, que o câncer um dia tenha cura total, né? Que ninguém, que se reduza os casos, porque cura tem. Com certeza. Você, né? Administrando todos esses grupos, para você, o que você diria da importância das redes sociais, né? Desses grupos de apoio nas redes sociais, para as pessoas, até mesmo aquelas pessoas que se inspiram em você, como eu, né? Que abri meu Amor ali antes de começar meu tratamento, vamos abrir. Vamos abrir, vamos falar as coisas ali, e o negócio tá fluindo. Mas, assim, tem pessoas que te assistem, que vão assistir, né? E que, às vezes, se retrai. E, né? Qual que é a importância, né? De criar os grupos de apoio nas redes sociais? Por que é bom falar? Né? O que você diria da tua experiência para as outras pessoas? Olha, então, quando eu fui diagnosticada, eu não pensei, não passou pela minha cabeça nem procurar se existia grupo de apoio, né? Que nem tem hoje em dia. Eu acho que não tinha tantos grupos de apoio como tem hoje. E aí, assim, a importância que tem, eu acho que assim, porque cada informação que a gente coloca, se a gente conseguir plantar uma sementinha na cabeça de uma pessoa que ela tem que fazer exame não porque ela está sentindo dor, mas porque faz parte dos exames de rotina, né? A gente detectar com antecedência alguma coisa. Olha, eu já escutei relatos no grupo, Nayane, que a pessoa mandou assim: ai, descobri o câncer e vou tirar minha vida. E você tinha que ver o que choveu de comentário para essa menina, dando força para ela.
E eu fiquei muito preocupada, entrei em contato com ela no privado dela, conversei com ela, ela não me respondia, mas passou algum tempo e aí eu vejo uma mensagem dela me agradecendo, falando que não tinha desistido, que estava fazendo um tratamento, assim, ela superou. Então, assim, isso, eu fico até arrepiada. Isso que me move, isso que me faz continuar. Eu fico até emocionada. Gente, eu também já passei por uma situação meio semelhante. Um amigo falou, não, você é pra cima, você é alegre, fala, né, fala com a pessoa, gente, mas o que que a gente tem? O que que a gente pode dar? Nós não somos profissionais da saúde, né? Você ainda, vamos dizer assim, é formado em educação física, você vê até algumas coisas na área da saúde que eu não vejo, né? Uhum. Então, como é que como é que eu vou ajudar, né? Algumas coisas, alguns termos eu não conheço, mas a nossa própria vivência, nossa Sim, história, né, o nosso depoimento, ele ajuda muito, muito. muito mesmo, A gente às vezes né? não tem essa noção. Eu às vezes não tenho, às vezes eu perco a noção dessas coisas, sabe? Que eu estou ajudando, que é importante, que o grupo é importante. E às vezes quando eu recebo um depoimentozinho, assim, uma vez na vida, aquele depoimento me faz pensar que tá dando certo. E aí isso já me, assim, para mim é o suficiente. E como foi assim? A gente não falou tanto, né? Como foi para sua família quando eles receberam a Quando notícia? descobriu, cara, então, minha tia é enfermeira e aí eu liguei para ela, foi a primeira pessoa que eu liguei para mostrar o resultado. Ela me acompanhou nas consultas, junto com o Pablo, que me acompanhou. Eles, claro, as pessoas ficam tristes, né? Mas assim, o Pablo foi um que meio que ficou ali, focou na solução e eu acho que ele só caiu, só acreditou quando eu estava indo para a sala de cirurgia. Aí ele desabou. Minha mãe chorou pra caramba também, mas sempre com fé. Minha avó ficou mega preocupada. Eu não vou esquecer uma frase que ela falou, que é uma coisa que eu sempre assim vou falar, que mantenham a positividade e que cuidado com o que vocês vão falar, porque a palavra tem poder, né? Então, assim, minha avó falou uma frase que ela falou assim: Meu Deus, por que que não foi comigo? E aí, no ano seguinte, ela estava diagnosticada. E assim, infelizmente, ano passado ela faleceu. Então, assim, vamos tomar cuidado com o que a gente fala. Quando a gente, assim, graças a Deus, minha família tomou um choque, mas depois todo mundo estava ali firme e forte. Eu acho que também, por eu ter ficado bem, eu acho que eu fortaleci minha família. Eu acho que foi uma ajuda mútua ali, sabe? Eu descobri no mês do meu aniversário, e aí a minha avó falava assim: não vai comemorar aniversário. Eu falei assim: vou comemorar meu aniversário. E aí eu chamei todo mundo, chamei minha família, chamei meus amigos. Na hora do parabéns, esperei da meia-noite, reuni todo mundo, a gente se deu as mãos, fizemos uma oração. Então, assim, eu acho que todo mundo conseguiu ver que, graças a Deus, eu estava bem, então todo mundo ficou fortalecido na medida do possível. E para você, pós-diagnóstico, qual que você acha que foi um dos momentos mais difíceis nesse seu processo? Porque o Ó, diagnóstico não tem como, né? é, Na hora que a gente recebe o diagnóstico, eu te falo que, assim, o que mais me pega hoje em dia, pós-diagnóstico, é quando eu vou fazer os exames de rotina. Que sempre vem aquele medinho do que vai dar no resultado, né? Se tá tudo bem, se tá tudo em controle, se vai dar alguma coisa de errado, se quando aparece alguma coisinha de diferente a gente já fica meio tensa. Então, assim, esse para mim é o pior momento. Fora isso, para mim, graças a Deus, foi tudo tranquilo. gente, você é muito tranquila, né? Você passa assim uma Nada, minha filha. calma pra gente. Eu sou a pessoa mais estressada que tem nesse mundo. Tô tentando Ah, ser uma mas pessoa não. melhor. É porque você não me Ah, conhece. tem uma pergunta aqui da Pérola. Você teve câncer com quantos anos? Você Tem falou já, né? 30 anos. Cadê? E você Agora era que eu professora de vi. educação física, né, Vanessa?
Sim. Provavelmente tinha uma vida saudável, era Sim, nova. era bem ativa. Assim, não falo que eu tinha uma alimentação muito regrada, porque eu não tinha. Eu comia de tudo, mas tipo, eu era bem, eu era satisfeita comigo mesma, com o meu corpo, não era gorda, né? Mas é aquilo, quando tem que acontecer, vai acontecer, não adianta. Eu acho que não tem esse negócio de que ela não se cuidava, isso contribui. Mas, tipo, no meu caso, não tinha histórico familiar, eu era super ativa e aconteceu, né? Por isso Pois que a é, gente tem que fazer os exames de rotina. por isso que não é demais, né? Você abrir o Face, o Instagram, o YouTube, você vai andar pela cidade e ver o rosa estampado ali, né? Tem que falar mesmo para conscientizar a mulherada a se cuidar, né? Aprender a Com fazer o certeza. autoexame, se cuidar o ano todo, não só em outubro, mas já que outubro é um mês de O ano conscientização, inteiro. então vamos conscientizar, vamos cuidar, né? Tem um comentário aqui. Nós somos um grupo de mulheres que tiveram câncer de mama antes dos 35 anos aqui em Fortaleza. Pérolas Rosas. Pérolas Rosas. E é isso que as pessoas têm que entender, que o câncer não está escolhendo idade para cometer Não, as mulheres, não né? escolhe E idade, também não comete. escolhe sexo, não escolhe mais nada. Pois é, um dia desse você fez uma live com uma pessoa, um homem que teve Sou câncer, né, de mama. Joaquim. Sou Joaquim. Seu Joaquim vai Então, estar comigo também nesse webinar. é claro que acomete muito mais mulheres, mas hoje, não só mulheres mais velhas, hoje abaixo de 35, e esse que te digo, mulheres com 20 anos também, com 20 anos, estão sendo diagnosticadas com câncer de mama. Então, assim, é uma doença que tem, multifatorial, né? Então, você vê a Vanessa, uma professora de educação física, que provavelmente não, que tinha uma vida muito saudável. Eu também não entro nessa curva, mas ainda assim nós temos que nos cuidar, ter uma alimentação adequada, né? Praticar exercícios físicos, ir ao médico regularmente, e a gente delega essas responsabilidades, né? Nós Sim. trabalhamos muito, né? Ou cuidamos da família, dos filhos, e vamos deixando a nossa saúde em segundo plano. Não é assim. Não é assim que tem que ser, né? Nós temos que nos colocar em primeiro lugar, cuidar da nossa saúde, para que nós possamos cuidar das pessoas que nós amamos, né? Primeiro Não a é gente isso, tem que estar Vanessa? bem, a gente tem que estar bem para poder cuidar dos outros, né? Não adianta nada eu estar aqui, tipo, por trás disso daqui, eu não estar bem comigo mesmo, eu estar mal e estar querendo dar apoio para as pessoas, né? Eu também tenho que me cuidar, porque nem sempre eu estou bem. Nem sempre eu tô de bem, nem sempre meu emocional tá bem, né? Nem sempre eu tô saudável, então a gente tem que se cuidar. Pois é, falando ainda sobre as redes sociais e grupos de apoio, lá onde eu faço tratamento, né, no Hospital de Câncer daqui, né, eu converso muito com as mulheres ali, e aí eu faço perguntas, né, qual que é o teu tipo de câncer, né, sobre o diagnóstico, e muitas vezes, muitas não sabem nem falar o tipo de câncer, né, não sabem falar sobre a doença. E uma outra coisa que me preocupa é em relação a essa faixa etária. Graças a Deus que tem os grupos de apoio e as redes sociais com informações, mas eu não sei, né, por qual motivo, mas as mulheres mais novas, elas têm mais acesso. Até que idade, minha tia perguntando, até que idade a mulher deve se preocupar com câncer de mama? Não tem Eu acho que não idade, tem não tem idade. idade. Acomete das mais novas às mais velhas. A gente tem que estar sempre Atenta se sempre. cuidando. Gente, o tempo tá acabando. Eu tô vendo. Temos 20 Passou muito segundos. rápido. Já 20 Gente, segundos. Obrigada, eu 18. amei. Eu que Muito agradeço. obrigada, viu? Vamos fazer outra depois. Gente, vamos fazer a segunda parte. Foi um prazer te receber, Vamos. gente. Obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo.